facilitador. Esses dias uma irmã, ela me perguntou se na eternidade nós lembraríamos dessa vida, se nós lembraríamos do que vivemos aqui, das pessoas principalmente. E eu achei essa pergunta fácil de responder, mas não tão simples. Talvez seria muito fácil de colocar essa pergunta no nosso cérebro, como dizem alguns estudiosos, mas seria difícil dessa resposta correr nas nossas veias. Então eu precisei de todo um embasamento para poder falar sobre isso, sobre essa resposta, né? O que para mim é até interessante. Ela fez uma pergunta e a resposta dessa pergunta me levou a refletir sobre uma coisa muito, muito, muito maravilhosa, muito importante, que é a questão da gratidão. Gratidão eterna. A primeira coisa que me veio à mente para poder responder ela foi uma coisa que parece que não tem nada a ver com o assunto. O que me veio ao coração na hora que ela me perguntou foi sobre a ressurreição de Jesus com um corpo glorificado, corpo esse que também teremos, um corpo semelhante a esse na nossa ressurreição, né? Seremos levados ao céu, aqueles que estão mortos ressuscitarão, aqueles que estão vivos serão arrebatados, isso que a Bíblia diz. Então, o que eu entendo é que nós teremos um corpo também, como o corpo de Jesus, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, só que existe uma particularidade no corpo de Jesus. João capítulo 20, versículo 19 e 20 diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos em um lugar por medo dos judeus, e Jesus apareceu no meio deles e diz: paz seja com vocês. E tendo dito isso, Jesus mostrou as mãos e o lado para ele, e os discípulos, quando o viram, se alegraram. Então, o corpo de Jesus ele tem essa particularidade, ele tem as marcas dos cravos, as marcas da lança que furou o seu lado, e se ele, ao ressuscitar, ressuscitou com aquele corpo, tudo indica, né? Tudo nos leva a crer, vale a pena pensarmos sobre isso, que na eternidade Jesus também permanecerá com esse corpo, com essas marcas. E o que isso tem a ver com a pergunta da irmã, Zé Carlos? Se vamos lembrar do que aconteceu aqui na Terra. Se Jesus ele traz em seu corpo glorificado, em seu corpo ressuscitado, as marcas, não é só para que ele seja identificado pelos discípulos naquela época, mas eu vejo isso com uma profundidade muito maior. Eu vejo que na eternidade nós sempre olharemos para o Senhor e veremos aquelas marcas, e isso nos levará a entender que nós não conseguimos entrar pelas portas da eternidade com Deus através das nossas obras, do nosso mérito. É bem verdade que em Apocalipse diz que serão abertos os livros das obras e os povos serão julgados por esses livros, né? Mas os livros das obras, não está ali em Apocalipse especificado que nos livros das obras estão apenas escritas as obras ruins. Não, é o livro das obras. Pode até ser que as obras que estão descritas naquele livro sejam obras boas. Só que o que é interessante do texto é que seriam abertos os livros das obras. E todos aqueles que não tivessem o seu nome escrito no livro da vida, esses seriam lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, as obras, independente delas ser boas ou ruins, todos aqueles que não tiverem o nome no livro da vida, esses serão condenados. Ou seja, então não tem nada a ver com as obras. O que isso também tem a ver com a pergunta da irmã Zé Carlos? Quando nós estivermos na eternidade com Deus, com Jesus, e quando nós olharmos para o Filho de Deus e vermos aquelas marcas, uma coisa é certa, nós não estamos vivendo aquela eternidade com Deus, com Jesus,
sem condenação, porque nós fizemos tudo certinho. Daí vale a pena até nós lembrarmos das solas da reforma. Sola graça, só a graça, só as escrituras, só a fé, só Cristo e só a Deus dai glória. Porque nada foi por mérito nosso. Não tem nada a ver com a nossa atitude. Nós não vamos chegar lá na eternidade e vamos pensar assim, pô, ainda bem que eu parei de beber, ainda bem que eu parei de sair naquelas noitadas, ainda bem que eu parei de usar drogas, ainda bem que eu parei de mentir, ainda bem que eu parei com isso e com aquilo, ainda bem que eu comecei a fazer as coisas certas. Nós nunca pensaremos assim na eternidade. Quando nós olharmos para o Cordeiro, que agora é o leão, quando nós olharmos para o Filho de Deus e quando nós olharmos para aquelas marcas, nós sempre vamos entender, sempre vamos lembrar que nós, pelas nossas próprias obras, nunca seríamos dignos ou capazes de atravessar os portais da eternidade com Deus. Nunca seríamos capazes de trilhar aquele caminho para aquela eternidade. Nós teremos o nosso coração cheio de gratidão, uma gratidão eterna, porque nós olharemos para Ele e sempre saberemos: foi por causa dele, somente por ele, foi pela graça dele, foi pela morte dele, foi pela entrega dele, foi pelo amor dele que eu consegui entrar pelas portas da eternidade. Tá bom, Zé Carlos, o que isso responde à pergunta da irmã? Nós não poderemos esquecer, porque a eternidade será marcada pelo amor que teremos pelo Filho de Deus, por aquele que nos redimiu, por aquele que, quando nós não merecíamos, ele se entregou por nós. Então nós seremos cheios por toda a eternidade de gratidão. Mas tá bom, Zé Carlos, não podemos deixar pontas soltas. E se nós lembraremos da nossa vida, lembraremos das pessoas, isso foi sempre uma questão. Nós também vamos lembrar daqueles que se perderam, que foram condenados, e ali nós estamos alegres, felizes para todo sempre, e essas pessoas que foram lançadas no lago de fogo e enxofre, como que elas vão ficar? Sim, a Bíblia fala que nesse novo céu, nessa nova terra, nós não teremos mais choro, não teremos mais dor, ali não vai ter mais fome, ali não vai ter mais morte, ou seja, a tristeza também não vai haver naquele lugar. Então, como é lembrar das pessoas que viveram conosco, nossos amigos, nossos familiares, os mais próximos a nós, e quando não vermos que essas pessoas estão ali também na eternidade, como não se entristecer por isso? Como não ficar triste por saber que essas pessoas não foram salvas conosco? Há uma resposta para isso também. Sabe por quê? Porque na carta a Timóteo, né, na carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos venham ao conhecimento da verdade. Deus também, ele não tinha a intenção de condenar ninguém. Essa não é a intenção. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, Deus não fez o homem para condená-lo. A vontade de Deus não era que o homem fosse condenado. Então, Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus ela é derramada sobre toda a injustiça e impiedade. Ou seja, a justiça de Deus ela é implacável, sempre será. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, quando as pessoas forem condenadas, elas não serão condenadas porque Deus decidiu, vou condenar vocês. Não. Hoje, todos nós, eu, as pessoas que são próximas a mim, os meus familiares, todos nós estamos caminhando para uma direção. E só há 2 caminhos, não há vários, há 2, né? O caminho para uma eternidade com Deus e o caminho para a perdição eterna, para a condenação eterna. Todos nós estamos diante das mesmas oportunidades. A graça, ela é manifestada a todos nós. Hoje, nós só não caminharemos o caminho da redenção, da salvação, da nossa salvação eterna, da nossa eternidade. Nós não vamos caminhar esse caminho se nós decidirmos não caminhar.
porque a nós é apresentada as mesmas oportunidades. A graça que é oferecida a mim, ela é oferecida a quem está ao meu lado. Hoje, nós ainda somos seres humanos tomados por emoções. Ainda não sabemos lidar com a morte e temos dois pontos que nós nos apegamos muito e dificilmente nos apegamos ao terceiro, que é ou somos otimistas ou somos pessimistas. Dificilmente somos realistas. Como é ser otimistas? Não. Quando alguém morre, não, meu familiar foi para o céu, ele está com Deus agora. Ou nós somos pessimistas. Não tem como fazermos direito, não tem como acertarmos, mas podemos ser realistas. Cristo, ele é a realidade. Através de Cristo, nós recebemos um favor imerecido, né? Nós podemos adentrar a porta da eternidade com Deus através de Cristo, e as marcas que ele traz em seu corpo glorificado é prova disso. Ele sofreu por nós, ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, e nele, né? Portanto, nele, diz a palavra de Deus, portanto, nele, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há em Cristo, mas para nós que andamos segundo o Espírito e não segundo a carne, ou seja, andar nele, viver nele. Esse é o segredo para nós conseguirmos a nossa eternidade. Então, eu respondi essa pergunta sem deixar essa ponta solta. Então, nós não vamos nos entristecer mesmo sabendo que, por exemplo, a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou o marido, ou a esposa, ou o filho, ele não está naquela eternidade, ele não foi salvo para viver eternamente com Deus. Não sentiremos tristeza. Por quê? Porque ali também, além de sermos preenchidos pelo amor, que é característica, atributo de Deus, nós também seremos preenchidos pela sua justiça. Nós entenderemos que nós estamos lá, vivendo uma eternidade junto com Ele, porque Ele nos justificou, porque nós o reconhecemos e escolhemos viver nele. E também entenderemos com muita facilidade a justiça de Deus, que aqueles que não estão lá não foi porque Deus decidiu puni-los ou castigá-los com uma eternidade no inferno. Aqueles que não estão lá foi porque, mesmo tendo as mesmas oportunidades e possibilidades que nós tivemos, eles decidiram não aceitar, não viver essa salvação proposta. Então, por isso, eles não estarão lá. E nós seremos tomados também pela justiça de Deus e entenderemos que Ele fez justo aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele deixou testamentado, né, no livro do Antigo e do Novo Testamento. Então, que isso sirva de lição para nós, né? Eu li esses dias uma história no livro judaico e fala sobre gratidão. E isso já serve também para os nossos dias, porque falava da Guerra do Golfo, quando os mísseis de Saddam Hussein eram lançados, né? E muitos oravam pedindo compaixão, misericórdia de Deus, livramento, e centenas de pessoas foram mortas nessa guerra. Só que ao passar a guerra, essas mesmas pessoas que oravam e agradeciam todos os dias por aqueles mísseis não caírem sobre suas cabeças, mísseis que matavam milhares de pessoas, centenas de pessoas, né? Essas mesmas pessoas ao final da guerra diziam que Saddam Hussein era um completo idiota que não conseguia acertar nem mesmo os seus alvos. Ou seja, as pessoas não conseguiam ser mais gratas depois que passou o tempo da crise, o tempo do vale. Elas eram dependentes e gratas a Deus enquanto as coisas estavam acontecendo. Depois que passou, elas não atribuíram a Deus o livramento. Elas deram uma razão para que elas não vivessem o pior, que foi a idiotice do cara, e não o livramento de Deus. Não Deus que interviu ou levou o míssil para outra direção. Assim é o ser humano. O ser humano, ele, em algum momento, ele valoriza quem o está ajudando. O ser humano valoriza a pessoa que está ao seu lado, auxiliando, né? É grata a essa pessoa. Mas ao passar dos seus problemas, ele esquece daquilo que foi feito a ele, do benefício que foi dado a ele, né? E ele deixa de ser grato.
Ele até fala, olha, eu consegui com sorte passar por isso. Ele não valoriza, ele não é grato. No céu não haverá pessoas ingratas. Dizem que gratidão é a memória da alma. No céu, as pessoas serão cheias de gratidão por toda a eternidade. É o tema desse texto. Gratidão eterna. Porque nós olharemos para Ele, para o nosso Senhor, veremos aquelas marcas e para todo sempre entenderemos: se eu estou aqui, se eu estou feliz, se eu estou nesse paraíso, não tem nada a ver comigo. Aqui o eu, ele acaba. Aqui só tem Ele. Eu sou grato a Ele porque foi pelo seu sacrifício, pela sua entrega, pelo seu amor que eu pude ter vida eterna com Deus. Seja eternamente grato a Deus. Amém? Que Deus te abençoe.